Bem-vindo a essa aula que eu vou ensinar o passo a passo de como emagrecer definitivamente com o poder da mente. Meu nome é Danilo Hoffman, sou coach, Master Practitioner em PNL, trainer e eu sou um estudioso da mente humana e eu aplico esse conhecimento na minha vida, ensino esse conhecimento para outras pessoas aplicarem em si mesmo, ensino esse conhecimento para elas aplicarem em outras pessoas, eu aplico na vida das outras pessoas. Então assim, eu sou um estudioso da mente humana e estudo principalmente, então faz parte, é o que vou entregar aqui para vocês hoje, faz parte, então, estudo da mente humana voltado para o emagrecimento. E nesse curso aqui, nessa videoaula, eu vou ensinar o passo a passo de qual é o passo a passo necessário para que, de fato, você ou seu cliente possa emagrecer definitivamente utilizando o poder da mente. Se você já trabalha, se você é um personal trainer, se você é um nutricionista, então se você já trabalha com emagrecimento, talvez você já sabe que muitas vezes, então você vai lá, faz um treinamento, faz uma dieta específica para aquela pessoa e a pessoa vai lá e se sabota. E por que essa pessoa se sabota? Por quê? Porque a mente dela está programada para se sabotar, ou porque não está ecológico, ou porque, enfim, tem vários fatores. Eu vou falar aqui para vocês qual é o passo a passo, o que envolve, o que está incluso nesse passo a passo, quais são esses fatores que podem estar impedindo você ou seu cliente de emagrecer. Eu vou falar aqui sobre os cursos que eu ofereço, então, para você entender. Eu ofereço 6 cursos de emagrecimento, a gente tem mais um aí que está pronto também para ser lançado, mas no momento são 6 cursos de R$ 47, que eu ensino técnicas específicas, tá? Então a gente tem crenças de emagrecimento, como quebrar crenças, submodalidade, que é uma técnica da PNL, hipnoterapia. Cada um desses cursos eu entrego um conhecimento específico. E aqui eu vou falar então em qual etapa cada conhecimento desses aqui que eu entrego se encaixa. Além desses 6 cursos, a gente tem a formação em coach de emagrecimento. Aí sim eu vou ensinar todos os recursos necessários para que você de fato possa fazer o seu cliente emagrecer. Então assim, esses cursos de R$ 47 são pontuais, você vai aprender técnicas específicas que pode ajudar num determinado momento para determinadas pessoas. Agora, o coach de emagrecimento, a formação em coach de emagrecimento, aí sim você estará preparado, apto para realmente ajudar as pessoas a emagrecerem definitivamente através do coach, através da mente inconsciente e consciente. Então vamos lá, sem mais, vamos partir aqui. Qual é o passo a passo necessário para que você possa emagrecer definitivamente? É claro que é importante exercício físico, é claro que é importante uma alimentação saudável, tudo isso aí vai estar nessas etapas, mas você vai ver, se você trabalha com isso, se você trabalha ajudando as pessoas a emagrecerem através de nutrição, se você é nutricionista, através de exercício físico, se você é um preparador físico, você talvez já saiba que mesmo que você faz um trabalho excepcional, muitas vezes o cliente não vai fazer por N motivos. Isso acontece com muita frequência. Então, assim, por qual motivo isso acontece? É isso que a gente vai falar aqui e como resolver isso. Então, essa aula é um presente que estou dando para você, para que você compreenda, tenha clareza qual é o passo a passo para que você possa emagrecer definitivamente, desbloqueando aquilo que está impedindo você ou seu cliente de emagrecer. E o primeiro passo é querer. Querer, simples assim. O primeiro passo para que uma pessoa atinja um determinado objetivo é que ela de fato queira, que aquilo seja prioridade na vida dela, que ela vai se dedicar àquilo, que aquilo tem importância para ela naquele momento, que aquilo vai trazer
prazer na vida dela. Então, assim, se a pessoa quer, porque aquilo vai trazer prazer, ou realmente vai resolver uma dor terrível. Mas tem que ser uma dor terrível, porque se a pessoa simplesmente está um pouco acima do peso e tem uma vida saudável, talvez aquilo lá não seja o suficiente para ela querer. O fato de repente, os exames médicos não estar simplesmente desequilibrado, aí também não é um motivo. Por quê? Porque ali não há uma dor que realmente faça a pessoa ter a motivação necessária, e muito menos é o prazer. O melhor de tudo é a pessoa querer em busca de um determinado prazer. Exemplo, vestir aquela roupa que tão desejada, realmente ser desejado, né? Em busca aí de um parceiro, uma parceira. Então é um motivador. Enfim, a pessoa tem que ter um motivador. Então aquilo que vai gerar um grande prazer na vida dela, para que de fato ela consiga emagrecer. Então o primeiro passo é querer. Então muitas vezes a pessoa vê lá os meus cursos, eu ainda estou sobrepeso, recentemente emagreci 10 quilos, eu continuo no processo, mas assim, sinceramente, eu não me dedico totalmente a isto, tá? Não é prioridade para mim, prioridade é entregar o conhecimento. Então assim, eu procuro, né, sempre manter uma alimentação saudável, sempre fazer exercício físico, trabalho o meu emocional, trabalho a minha mente em função do emagrecimento. Porém, a minha prioridade nesse momento é entregar conhecimento. Então, assim, para mim é muito mais importante isso que eu estou fazendo aqui agora do que eu, por exemplo, fazer um processo de emagrecimento que seja um pouco mais rigoroso, tá? Aí, por quê? Porque não é muito querer, entendeu? Tem alguns momentos, algumas semanas, assim, não, essa semana eu quero um pouco mais. Porém, assim, não é minha prioridade. Então, assim, meu conhecimento, alguns cursos, por exemplo, o Mindful Eating, ou submodalidade, enfim, são cursos que eu apliquei na vida das outras pessoas do que na minha própria vida, né? Então, para algumas pessoas fez muito mais sentido. Então, por exemplo, submodalidade fez uma diferença incrível para minha esposa, que emagreceu 37 quilos, não lembro quanto, e com esse método, um dos métodos foi a submodalidade, que foi o método que fez com que ela realmente mantesse o peso dela ideal. Então é muito importante entender isso, que além de querer, você tem que saber que cada método funciona para cada pessoa. E assim, é um conjunto, tá? Então assim, qual é o melhor método? É você fazer o encadeamento de métodos. Eu vou falar isso para vocês aqui ainda nesta aula. Neste momento é importante que o primeiro passo é a pessoa querer. O segundo passo é autoconhecimento, é saber como você funciona, qual é o seu contexto, qual é a sua rotina, qual é o seu estado atual. E para isso, você precisa saber, ter acesso à ferramenta de coach. É importante para que você tenha clareza de qual é o seu estado atual e, antes disso, quem é você. Quem é você? O autoconhecimento, como que você funciona? Será que você funciona melhor fazendo exercício físico, por exemplo, sozinho? Ou você prefere estar com pessoas? É como você funciona. Você prefere fazer exercício que você exija aí mais tempo, menos impacto, ou mais impacto e menos tempo? Como você funciona? Perceba como que é melhor para você, como que funciona a sua ecologia. Então, por exemplo, autoconhecimento tem muito a ver com ecologia. Então, se você busca, por exemplo, fazer um exercício físico e afeta o seu sistema, suas conexões, então isso daí, se está afetando, está tornando o seu sistema menos ecológico, talvez isso impeça você de atingir o seu objetivo. Um exemplo, tá? Meu exemplo. Eu tenho minha família, eu tenho meu filho, eu gosto muito de utilizar meu tempo para
fazer com que ele gaste o tempo dele. Então, por exemplo, se eu vou fazer um exercício físico, eu gosto de estar presente com ele. Então, por exemplo, eu vou correr e ele vai andar de bicicleta, então assim, eu aproveito muito esse tempo. Eu gosto muito de fazer exercício sozinho, eu sou uma pessoa introvertida, eu gosto muito de estar consigo mesmo. E, por exemplo, nesses casos, eu acabo sempre chamando meu filho porque tem esse valor meu. Enfim, então é muito importante você entender como você funciona e como que é a melhor forma de você fazer um exercício físico, se alimentar. Então, por exemplo, quem é você? Eu sou uma pessoa que ama pão, eu não vou abrir mão de pão, então coma pão. Quem é você? Né? Então, cada um funciona de uma maneira. Então, você ter essa percepção de quem é você, como você funciona, quais são os seus valores. Então, por exemplo, eu citei aqui meu filho. Então, por exemplo, existe um valor meu que eu tenho essa prioridade na minha vida de estar sempre levando ele, de estar sempre trazendo novos aprendizados. Então, isso é um valor meu, tá? Então, o que acontece? Eu preciso respeitar esse valor. Eu vou fazer exercício físico? Vou. Mas eu faço exercício físico que ele possa me acompanhar. Outro fator, por exemplo, nessa questão de valor, eu preciso alimentar saudavelmente. Meu filho, ele gosta, como qualquer criança, de comer as porcaria. O que acontece? Eu acabo comprando, eu faço as compras em casa, ultimamente por causa do coronavírus, e eu acabo comprando as coisas para ele. Só que assim, eu tenho que comprar as coisas para ele, aí que tem o autoconhecimento, entender como você funciona. Então assim, o que eu faço? Eu estou preservando um valor meu, eu estou comprando aquilo que meu filho quer comer, eu não vou ficar privando ele de uma alimentação um pouco mais calórica, enfim, aquele que ele realmente gosta. Porém, você tem que tomar cuidado para não comprar aquilo que eu gosto, senão eu vou acabar me sabotando. Então é muito importante entender essa ecologia. Então o que eu faço? Eu vou lá e compro só aquele alimento que ele gosta, não que eu gosto. Aquele alimento menos saudável. Então assim, respeitar a ecologia, entender como você funciona, os seus valores, as suas crenças. Então a gente tem um curso que é o Crenças no Emagrecimento, que eu cito lá, acho que 11, se não me engano, 11 principais crenças no emagrecimento. E não só, a gente consegue trabalhar essas 11 crenças. Podemos trabalhar qualquer crença, porque ali eu vou ensinar você a quebrar qualquer crença no emagrecimento. Então, entender esse conceito de crença, quais são as crenças que de repente impede você de atingir o seu objetivo. Então, a gente tem muitas crenças do tipo, até do que não consegue, de que aquilo não é para você, de que você não acha um exercício físico, enfim, são várias crenças e que pode estar impedindo você ou seu cliente de emagrecer. E assim, você ter clareza de quais são suas crenças, isso vai fazer toda a diferença para que você possa realmente emagrecer definitivamente. Então, são crenças que impedem de você emagrecer definitivamente. E a gente tem um curso, que é o Crenças de Emagrecimento, que é R$ 47,00, que eu ensino como você quebrar essas crenças. O terceiro passo, então, depois do autoconhecimento, é você entender o seu estado atual. Então, primeiro você fazer uma autorreflexão. Para isso existem ferramentas de coach. Então, por exemplo, tem ferramentas aí, você pode comprar 5 ferramentas, que é ferramentas de coaching de emagrecimento, que é R$ 47,00 também, tá? Ou fazer a formação completa, que é R$ 1.390, que deve ensinar aí, vai dar 20 ferramentas, enfim, para que você possa atender realmente qualquer pessoa, em qualquer estado. Você ter realmente aí todos os recursos necessários para você fazer um processo de emagrecimento para qualquer pessoa. E assim, então depois desse autoconhecimento vem o terceiro passo. Isso mesmo, o terceiro passo, que é você ter clareza do seu estado atual. Então, para isso você pode fazer exercícios de mindfulness, né? Então, ou Mindful Eating, tem um curso Mindful Eating, que é R$ 47,00, que é ministrado pela Thaís, que eu ensino, que é ensinado, ela ensina no caso aí, de como você ter essa atenção plena, de você ter essa consciência de qual é o seu estado atual. A gente tem a ferramenta 5W2H, que é adaptado para o Mindful Eating, para você compreender qual é o seu estado atual. Enfim, tem lá
transteórico. Então, é a técnica que para você ter qual é o seu estado atual diante de um processo de emagrecimento. Se você sabe qual é o seu estado, se você está no momento de que você tem a consciência ou que você já está no momento que você está se sabotando, existe essa ferramenta que você pode pegar, aprender essa ferramenta no Ferramentas de Coach de Emagrecimento por apenas R$ 47,00 ou fazer a formação inteira que vai trazer a garantia de resultado para você e para o seu cliente. Aí sim vem o quarto passo, que é você ter clareza do seu estado desejado. Primeiro você tem que saber o seu estado atual, onde você está, para você saber onde você quer chegar, qual é o seu estado desejado. Então, para isso é que a gente vai utilizar ferramentas de coach. Aí sim é muito importante. Então, talvez você saiba, talvez não, mas coach é uma metodologia para que você atinja qualquer objetivo, tá? Independente de você emagrecer, comprar um carro, abrir uma empresa. E assim, o coach em si, tá? É realmente você fazer um processo para que você saia de um ponto A, que é o seu estado atual, para o estado desejado. Para isso, realmente, você vai ter que ter um arsenal de ferramentas para que você possa fazer esse caminho. Aí é inevitável que você tenha conhecimento em coach, tá? Então você pode começar, se você deseja aprender um pouco mais sobre isso, você pode fazer um processo de coach comigo, que é o curso Coach Express, que custa R$ 197,00, que ensina 10 ferramentas. A gente vai trabalhar um passo a passo que com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida. Aí você pode estar fazendo profissão Coach Express, pode depois fazer o coach de emagrecimento, você pode fazer um passo a passo, tá? O profissão coach é 797, o coach de emagrecimento é 1.390. Então você consegue fazer essa escada aí de processos para que você possa ter acesso a esse conhecimento, esse incrível conhecimento. Ou ferramentas de coach de emagrecimento por R$ 47,00, ele vai ser mais específico para você trabalhar. Então acho que é mais indicado para quem já tem um know-how, já tem um conhecimento em coach, e ali eu vou trazer mais 5 ferramentas específicas do emagrecimento. Então é importante você entender que para você de fato fazer um processo de coach, você precisa ter outras ferramentas além dessas que são oferecidas nesse curso de R$ 47,00. Então, para que você tenha clareza do seu estado desejado, você, por exemplo, tem que ter clareza, tem que fazer uma ponte ao futuro daquilo que você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos. Então você tem que criar, você tem que se ver nessa imagem. Então, é uma ponte ao futuro, é uma das estratégias, isso é de PNL, tá? E a gente utiliza muito isso em ferramentas de coach, tá? Então, por exemplo, você ter algo que é mensurável, como eu citei aqui, quanto você quer emagrecer. Então, tudo isso ajuda você a ter clareza do seu estado desejado. Então, eu quero emagrecer 20 quilos até o final até dezembro de 2021. Então você tem algo mensurável. É atingível? Então o cara coloca lá, quero emagrecer 80 quilos em 3 meses. Não é atingível. É merecedor? Então assim, você realmente está merecendo atingir aquilo lá. Então se você tem essa clareza do merecimento, porque assim, se você não está fazendo nada para atingir aquele objetivo, você não merece. Simples assim. E você ter essa clareza tão quanto você merece, isso é ter clareza do seu estado desejado. Você ter clareza do estado desejado, por exemplo, é você saber qual é o passo a passo que você deve fazer para você chegar até aquele estado desejado. É você saber que todo ganho tem uma perda e toda perda tem um ganho. Então, você saber que você vai perder algumas coisas, com certeza, em busca do seu estado desejado. Por exemplo, você vai deixar de comer algumas coisas que você gosta, você vai deixar de fazer algumas atividades, abrir mão de umas atividades para fazer mais exercício físico. Então tudo isso é você ter clareza do seu estado desejado. Então assim, são vários fatores que interferem nesse processo. São várias técnicas
que vai ajudar você a ter clareza nesse estado desejado. Eu vou contar um segredo aqui para você que, assim, é minha experiência e isso é fato comprovado. E tão quanto é importante você ter clareza do seu estado desejado. Basicamente, o estado, você ter clareza do seu estado desejado é mais da metade do caminho. Então, assim, se você quer atingir o objetivo, você ter clareza do seu estado desejado é metade do caminho. Então, se você já tem clareza desse estado desejado, considerando tudo isso que eu estou falando aqui, com certeza, né, assim, os próximos passos vão ser muito mais tranquilos, porque assim, metade do caminho é você ter essa clareza, você traçar o seu caminho, você ter clareza de onde você quer chegar. Então, por exemplo, tem outros fatores, tá? Eu vou falar aqui vários fatores e tudo isso aí, esse conhecimento, você vai encontrar alguns deles em alguns cursos, porém, lógico, você só vai ter acesso se você fizer a formação completa. Mas, por exemplo, você tem que ter clareza, então, do seu estado desejado com uma linguagem no positivo. É um exemplo, tá? De você ter clareza, de ter uma clareza possibilitadora. Então, por exemplo, se você se ver bonita, se você se ver atraente, tudo isso realmente vai fazer uma grande diferença no seu processo de emagrecimento. O quinto passo para que você consiga emagrecer definitivamente é você ter uma programação mental voltado para emagrecer definitivamente. A gente vive rodeado de informação que nos sabotam o tempo todo, desde informações como as pessoas, isso naturalmente, não vamos julgar as outras pessoas, talvez elas façam isso inconsciente, mas as pessoas tendem a te desmotivar. Isso é normal. A nossa mente é programada, infelizmente, para a gente se sabotar, para a gente não acreditar no nosso potencial. E isso aí é uma forma de outras pessoas se defenderem. Não sei, né? Porque a pessoa quer, enfim, ela não consegue, então naturalmente ela vai dar esse comando para você também não conseguir. E a nossa mente é programada o tempo todo dessa maneira, é o tempo todo programado também a receber estímulos sensoriais através de propaganda, de publicidade. Então é aquele lanche maravilhoso. Então assim, a gente tem que estar o tempo todo entendendo como a nossa mente está sendo programada e, o que é mais importante, reprogramar a nossa mente voltado para ter sucesso no emagrecimento. É você não se sabotar, é você realmente não acreditar nessas crenças que te limitam, então daquilo que as pessoas dizem que te impedem. Então aqui estamos falando do curso Crenças do Emagrecimento. Estou falando aqui, então, do hipnoterapia no emagrecimento. Então o que é a hipnoterapia? É a gente reprogramar a nossa mente através do inconsciente. Então a gente faz um relaxamento para que a pessoa entra no estado de relaxamento, ela só vai relaxar e ali a gente vai enviando comandos para que a pessoa mude o seu mindset, mude a sua maneira de pensar, faça uma reprogramação mental. Então é isso. A gente, mas Danilo, não é possível reprogramar a mente através... A pessoa vai lá, você só fica falando, come menos. Exatamente isso. A gente está o tempo todo sendo programado de uma outra forma. A pessoa está falando, coma isso, beba isso. Aqui a gente vai fazer o contrário. Exatamente ao contrário. O tempo todo a gente está a gente está entrando em transe. Então, por exemplo, a gente está assistindo um filme, aquele filme está fazendo com que a gente entre em transe. Da mesma forma, a gente está recebendo os estímulos. E esses estímulos, muitas vezes, te limitam. Então, o que a gente tem que fazer? Reprogramar a nossa mente. Então, por exemplo, aqueles estímulos que a gente recebe de um comercial de TV, com aquela imagem colorida,
com aquela imagem que tipo vai te dar muito prazer, aquela vontade de comer, aquela fome. Por exemplo, é um estímulo, é uma programação mental. O que a gente pode fazer? Reprogramar esse estímulo através, por exemplo, da submodalidade. Então tem um curso de R$ 47,00 que eu ensino especificamente essa técnica da submodalidade, como reprogramar a maneira que a gente recebe as informações do nosso cérebro. E aí o último passo é você ter realmente atitudes possibilitadoras. Nesse ponto, o que a gente vai colocar aqui? Então, a partir do momento que você, você está querendo. 2, você tem clareza daquilo que você é. 3, você tem clareza onde você está, que é o seu estado atual. 4, qual é o seu estado desejado, onde você quer chegar. 5, você fez uma reprogramação mental, você reprogramou a sua mente para que você tenha uma mente voltada para o emagrecimento, que você realmente tenha atitudes possibilitadoras. Aí vem as atitudes, que é o 6º passo. Então, por exemplo, aí sim, uma alimentação saudável, aí sim um exercício físico. Então, só depois que você estiver todos esses passos alinhados é que você vai realmente conseguir manter o foco na alimentação saudável, vai conseguir manter o foco no seu exercício físico. Então, assim, a partir do momento que você tem clareza de como você funciona, então só assim, se eu procurar um exercício físico, respeite minha ecologia, aquilo que eu sou, se eu tenho clareza no meu estado atual, eu vou saber aquilo que eu devo alimentar. O estado atual também envolve o quê? Isso é muito importante. Exames clínicos. Como que está o seu colesterol? Como está o seu índice glicêmico? Como que está a sua pressão? Então é muito importante também você ter clareza do seu estado atual. É esses números. Então assim, quanto você está pesando, quanto que é a sua massa corporal, tudo isso é muito importante no seu estado atual. Então só depois que você tiver todos esses passos, é que você vai realmente conseguir pensar de uma maneira eficaz em qual é o melhor exercício físico. Então assim, para cada um é um exercício físico. Então se você não parar para pensar como que você funciona, você não vai saber qual é o melhor exercício físico para você. Se você não souber como que tá os seus exames, como que está o seu estado atual, você não vai poder pensar em qual é a melhor alimentação para você. Então assim, se você não pensar os 5 passos primeiro, você não vai poder pensar numa alimentação saudável e você não vai poder pensar num exercício físico. Se você é nutricionista, se você é preparador físico, por exemplo, que são esses 2 pontos aí principais para uma eficácia no exercício físico, num processo de emagrecimento, faz sentido para você? Se você trabalha com isso, faz sentido para você? As pessoas não se sabotam? E não faz sentido porque muitas vezes tem a ver com a ecologia dela, não faz sentido porque muitas vezes tem a ver com aquilo que ela com a ecologia dela, como que ela funciona, enfim, é por N fatores. E assim, é muito importante também a pessoa ter uma estratégia, ter um passo a passo ali, muito claro, uma rotina. Aí sim a pessoa pode começar a pensar numa rotina de como que ela vai atingir aquele objetivo dela. Uma rotina que seja ecológica para ela. Ecológica, só para você entender, é no sentido mesmo de ecologia, aquilo que se eu fizer vai afetar outras partes da minha vida. Isso se eu fizer, é um exemplo, tá? Meu objetivo é entregar conhecimento. Eu sei que para emagrecer eu preciso fazer 2 horas de exercício físico. Isso afeta minha ecologia. Então como que eu fiz uma estratégia para tornar isso ecológico? Eu já estava me dedicando 2 horas por dia de estudo. Então é assistindo aula, é lendo. O que eu fiz? Juntei o útil com o agradável. Eu comecei a fazer exercício físico e estudar ao mesmo tempo. Então eu comprei esses rolos de treino. Então eu tenho minha bicicleta, eu vou lá, faço meu treino ali, fico aí até 2 horas fazendo exercício físico enquanto eu estudo. Então é uma maneira. E assim, como que eu cheguei nessa conclusão? Eu precisei saber como que eu funciono,
qual é a minha ecologia. Então, assim, exercício físico estava afetando, porque assim, meu objetivo, meu foco, aquilo que de fato eu queria, aquilo que eu quero, é entregar conhecimento, é entregar curso. E exercício físico, querer fazer exercício físico afetava a minha ecologia. Então foi uma maneira de eu tornar isso ecológico. Agora eu faço exercício físico diariamente. Você está entendendo o poder desse conhecimento? O poder de você entender como a nossa mente funciona e utilizar isso a favor do emagrecimento? Você entendeu qual é a importância desse conhecimento antes de você começar, por exemplo, pensar no exercício físico, numa alimentação saudável? Faz sentido para você? Espero que esse conhecimento tenha feito sentido para você. Se você quiser se aprofundar mais, então aí eu citei, né, os cursos que a gente tem. Então eu acho que é importante você entender cada um deles e talvez aí começar por um deles, sabendo que também nesse momento, se você fizer, por exemplo, eu quero começar pelo submodalidade, você pode fazer o submodalidade, fazer inscrição agora no submodalidade por R$ 47,00, e aí você pode fazer mais 2, 3, 4 cursos desse pacote de 6 cursos por apenas R$ 27,00. Isso mesmo, tá? Então você pode, fazendo um de 47, você pode, no momento que você for fazer a sua inscrição, ele já vai dar essas opções para você, tá bom? Então aproveite. Eu não vou ficar falando aqui mais dos outros cursos, da formação de coach, enfim. Espero que esse conhecimento de fato tenha feito sentido para você. Comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale sobre outros assuntos, e vejo vocês no próximo nível.